Fala pessoal, aqui de volta para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou contar para vocês como é que foi a minha primeira vigília de campo, tá? A minha primeira vigília de campo e a minha primeira também grande frustração com a ufologia, né? Daí no decorrer do vídeo vocês vão entender por quê, tá? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou contar essa experiência na forma de relatório, tá? Porque depois de mais ou menos, um pouco mais de um ano que eu havia tendo experiências com o vigilante Antônio Carlos, né? Depois de mais ou menos um ano que o nosso grupo já estava mais ou menos consolidado, a gente já estava mais ou menos com... Não, a gente estava, né, na verdade, com 4 integrantes no grupo. Eu criei um grupo chamado GPFU, Grupo de Pesquisas de Fenômenos Ufológicos, tá? Então, desde que eu criei esse grupo, a gente começou a... Na verdade, eu particularmente, né? Toda a experiência que a gente tinha e toda a pesquisa de campo que a gente fazia, eu relatava na forma de um relatório, né? Que ele era feito dessa forma aqui, ó. Tá? Então isso aqui inclusive é da época, tá? Vocês podem perceber até que a folha de sulfite aqui ela tá manchada, né? Tem o carimbo do nosso grupo, né? O grupo de pesquisas de fenômenos ufológicos. Então, desde que a gente criou o nosso pequeno grupo, a gente começou então a fazer relatórios, né? Eles eram feitos em máquina de datilografia, vocês podem observar aqui, ó. A gente não tinha computador na época, né? Era tudo datilografado. E eu vou fazer um vídeo então um pouco diferente hoje, tá pessoal? Eu vou contar como foi essa experiência na forma de relatório, porque eu vou ler o relatório para vocês e depois eu vou fazer alguns comentários, né? E antes eu vou fazer uma prévia também, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu quero contextualizar vocês, tá? Então assim, o nosso grupo já tinha aí mais ou menos um pouco mais de um ano, né? Que a gente vinha tendo essas experiências com o Vigilante Antônio. E aí depois de mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, que a gente estava tendo esses contatos com o Antônio, a gente falou, poxa Antônio, será que a gente não consegue ir lá na região de Sorocaba, onde você teve seus primeiros contatos, né, no ano de 79, para a gente conhecer a região, para a gente fazer um relatório, né, mostrando tal, onde foi que você teve suas experiências, a gente fotografar a tua região. E também seria possível você perguntar para esses seres se a gente conseguiria de repente fazer um contato de terceiro grau. Então pessoal, para quem não sabe o que é um contato de terceiro grau, que é catalogado na ufologia, um contato de terceiro grau é quando a nave vem, ela se aproxima, ela pousa no solo e os seres saem de dentro da nave e você mantém algum tipo de contato com esses seres, você interage com esses seres, mas de forma física, de forma direta, tá? Então isso aí é considerado um contato de terceiro grau. Então nós pedimos, né, pro Antônio se seria possível a gente manter esse contato, né, fazer essa pesquisa de campo na região de Sorocaba, e a gente fazer aí uma vigília onde a gente gostaria de ter um contato mesmo, um contato de terceiro grau com esses seres. Aí ele falou, olha Fred, como sempre, né, já é de praxe, isso não depende de mim, depende deles, mas a gente pode ver sim essa possibilidade. Bom, o segundo Antônio, ele entrou em contato com esses seres, né, de forma telepática. Ele falou, Fred, eles autorizaram, tá, a gente ter algum tipo de contato lá na região de Sorocaba. Inclusive, se vocês estiverem bem equilibrado com o grupo, pode até sim haver um pouso de uma nave e a gente pode até ter um contato de terceiro grau com esses seres, né? Mas não é certeza, mas existe essa grande possibilidade. Para isso, vocês vão ter que se preparar, tá? Vocês vão ter que não consumir carne, não ingerir bebida alcoólica, não fazer sexo, né? Não fazer nenhum tipo de ato sexual. Enfim, é muito importante que vocês purifiquem o corpo de vocês, para que se realmente houver um pouso de uma nave ali próximo da onde a gente está, vocês não sejam afetados com a radiação da nave, enfim, que vocês não passem mal, enfim, então caso a gente venha a ter esse tipo de contato. Então aquilo pra gente foi assim, nossa, já imaginou, a gente já ficava até imaginando, né, o contato, a nave pousando, a gente tendo um contato com esses seres, interagindo com esses seres, ia ser algo assim realmente fantástico e que a gente ia ficar assim, parecia que a gente está num filme de ficção científica, né? Então a gente se preparou, né? O pessoal do grupo procurou, na medida do possível, se preparar, né? E nessa época, então a gente se preparou mais ou menos um mês antes do contato, tá? Desse possível contato que a gente iria ter na região de Sorocaba. Então, nessa época, a gente fazia parte do grupo. Eu, o vigilante Antônio Carlos Francisco, que é o contatado, o Gilvan Clemente dos Santos, que era o rapaz que morava no prédio lá onde a gente teve a maior parte dos contatos, né? Que foi o rapaz que, junto comigo, iniciou o grupo, né? Antes da gente conhecer o Antônio. E o Hector, então, que é o chileno, que então veio a fazer parte do grupo, né? Então éramos nós 4, só que a gente tinha um grande problema. Naquela época, né, em 1991, eu estava com 16 anos,
os meus colegas também estavam nessa faixa de idade e a gente não tinha carro, né? Mas tinha um amigo do Hector, né, o Fábio, que ele era a única pessoa que tinha carro, né? Na época lá que ele tinha habilitação e que ele era a única pessoa que poderia dirigir pra gente, nos levar até Sorocaba. E só que assim, ele era uma pessoa até espiritualizada, ele gostava do assunto também de ufologia, mas ele não era uma pessoa muito inteirada assim do assunto, ele gostava também de farra, de beber, né? Então assim, era uma pessoa meio de balada assim, então assim, não era uma pessoa muito adequada para fazer parte do nosso grupo. Mas de qualquer forma, como a gente não tinha carro e a gente queria muito, muito, muito ir para essa região de Sorocaba e ter esses contatos lá e de repente ter esse contato de terceiro grau, a gente convidou o Fábio, tá? E na época, infelizmente, o Giovan, que é o que começou os contatos comigo junto com o Antônio, ele não pôde ir, tá? Justamente no sábado, né? Porque o contato, essa vigília de campo, ela foi realizada em Sorocaba no dia 31 de agosto de 1991, tá? E o Giovan, infelizmente, nesse sábado, ele não pôde participar da nossa vigília, tá? Então, a princípio foi eu, o Fábio, né, que era o dono do carro, o Hector, que é o chileno, e o Antônio Carlos, né, que é o vigilante, que tinha os contatos, né? Enfim. Então a gente chegou na região de Sorocaba, tá? E aí eu vou contar para vocês então a nossa experiência em forma de relatório, tá? Eu vou ler esse relatório aqui, porque ele está bem detalhado, inclusive com os detalhezinhos aqui que pode me fugir alguma coisa na cabeça, né? Como isso aconteceu aí há mais de 30 anos atrás, eu posso até pecar em alguns detalhes aí da nossa experiência, e aqui no relatório ele está bem detalhado, tá? Então eu vou ler para vocês, pessoal, aqui o relatório, tá? Que a gente fez da nossa vigília de campo. Sorocaba, 31 de agosto de 1991. Vigília de campo. Relatório. Grupo de pesquisas de fenômenos ufológicos. Estavam presentes nessa ocasião eu, Frederico de Almeida Leme, Antônio Carlos Francisco, Hector Eduardo Ormazabal Aguilera e Fábio Link. Estivemos em Sorocaba, mais precisamente na região de Votorantim, para tentar um possível contato de terceiro grau com naves extraterrestres, que segundo nosso amigo Antônio, um suposto contatado, havia se comunicado com essas entidades extraterrestres e marcado um contato em Sorocaba, ao qual nosso grupo ia participar. Chegamos em Sorocaba na parte da tarde, talvez por volta das 16h30. Primeiro paramos o carro numa estrada de terra, que segundo Antônio, foi nesse local que ele havia tido alguns dos seus contatos. Fizemos algumas comparações de suas antigas fotografias e o local realmente parecia ser o mesmo lugar. Após isso, começamos a rodar com o carro por várias estradas de terra para tentar achar um local ao qual nós pudéssemos parar o carro e montar os nossos equipamentos e aguardar o tão esperado contato. É claro que esse lugar tinha que ser mais isolado possível. Após cerca de 1 hora, achamos um local para ficar. Não como nós queríamos, mas foi o melhor que encontramos. Finalmente paramos o carro, comemos alguma coisa e ficamos na expectativa de qualquer observação. Antônio havia feito alguns símbolos no chão, que segundo ele era um código de chamada. Após ter feito esses símbolos, ele ficou sondando a região e dizia que eles, os seres, iriam estar presentes naquela noite, e que era para nós termos paciência. O pessoal do grupo estava um pouco impaciente, pois ao final da tarde começava a esfriar e já fazia algumas horas que nós estávamos olhando o céu sem, no entanto, avistarmos nada. Por volta das 18 horas, aconteceu um fato curioso. Antônio Carlos havia dito que ficássemos atentos, pois iria aparecer um objeto vermelho no céu, e que esse objeto era uma nave. E de fato, após alguns minutos, observamos um objeto, mais ou menos parecido com uma bola de cor vermelha, que cruzou o céu e desapareceu entre as nuvens. Um de nossos colegas, que estava de posse de uma filmadora, não conseguiu filmar o objeto, talvez por não estar acostumado a lidar com filmadoras, pois na hora do avistamento, na tentativa de querer ver e filmar o objeto ao mesmo tempo, ele acabou não filmando. Após isso, ficamos na expectativa de outras observações. E realmente, mais no anoitecer, observamos aqueles tão famosos pontos luminosos no céu, como estrelas em movimento, sem emitir nenhum tipo de som. Pudemos presenciar cerca de 5 desses pontos luminosos no céu a cruzar. No meio do mato, apareceu também uma luz que pensávamos ser uma sonda,
mas provavelmente eram apenas as luzes de alguns sítios da região, pois em nenhum momento elas se deslocaram do local de onde elas estavam. Acredito que tenha sido apenas 2 lâmpadas acesas que filmamos, pensando ser uma sonda. Ficamos em Sorocaba até por volta das 20 horas, quando Antônio disse que estavam encerradas as aparições e que não iríamos ver mais nada. Foi para nós uma certa frustração quando vimos isso, pois o que realmente esperávamos não aconteceu. Segundo as informações do Antônio, o contato de terceiro grau não aconteceu porque um dos nossos colegas não estava preparado. Mas de qualquer forma, valeu a viagem, as observações que tivemos, principalmente aquela em que apareceu o objeto vermelho, né? E o qual o Antônio tinha previsto com algum tempo de antecedência, né? Alguns minutos de antecedência. Então aí eu finalizei o relatório. Então pessoal, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho melhor aí mais sobre essas ocasiões, né? Sobre esses fatos. Uma coisa que valeu muito a pena foi a aparição desse objeto, tá? Porque foi a primeira vez que eu observei um objeto, uma bola de luz vermelha, eu nunca tinha visto daquela cor, se deslocando em grande velocidade, cruzando o céu entre nuvens, tá? E sem emitir nenhum tipo de som. E esse objeto também ele foi previsto pelo Antônio alguns minutos antes, onde ele apontou a direção também, onde ia aparecer esse objeto, tá? Esse objeto ele lembra muito, vamos imaginar um balão, né, com aquela cor avermelhada do balão, característica do balão. Parecia um balão, porém ainda era de dia, tá? Ele não estava totalmente escuro, estava no finalzinho da tarde, e a gente percebia que não era um balão porque a velocidade que ele cruzou o céu, e ele estava passando entre as nuvens, né? Estava bem alto para ser um balão. E esse objeto com certeza não era um balão, e também não era um avião, porque era apenas uma bola de luz vermelha que cruzou o céu. E o Antônio também tinha previsto ele com alguns minutos de antecedência, então a gente descarta essa possibilidade de balão, de avião. Realmente era um objeto voador não identificado, que segundo o Antônio era uma nave, estava próxima, uma nave de pequeno porte, e estava sondando a região ali. Esse fato foi legal, isso valeu a pena para a gente. A nossa maior decepção, principalmente a minha, foi primeiro, o meu colega, o chileno, o Hector, ele estava de posse com uma filmadora que deu muito custo para a gente conseguir aquela filmadora, tá? A gente emprestou de um outro colega nosso, porque era um equipamento eletrônico muito caro na época de 1991, pouquíssimas pessoas tinham, e o Hector também não tinha habilidade de manusear a filmadora, embora ele tenha feito alguns treinamentos antes lá com o colega nosso que emprestou, mas na hora que apareceu aquele objeto, naquela ânsia de querer ver, e todo mundo apontando e falando, olha lá, olha lá, olha lá, tal, e ele tentando filmar, falou, filma aí, Hector, filma aí, acho que ele ficou nervoso, ele não conseguiu filmar, ele deixou a tampa da filmadora, sem tirar a tampinha da filmadora ali que protege a lente. Depois, quando ele conseguiu tirar, o objeto já estava entrando entre as nuvens, então não conseguiu filmar esse objeto. Então essa foi uma grande frustração para a gente, porque foi o primeiro objeto praticamente à luz do dia que a gente observou, né? E era uma bola de luz vermelha, muito, muito interessante esse objeto, eu nunca tinha visto algo parecido até então, né? Mas no final, né, à medida que o tempo ia passando, ia escurecendo, o frio ia aumentando lá, a gente estava com muito frio, com fome, e não aparecia mais nada, né? Porque depois a gente ficou, praticamente depois dessa aparição desse objeto vermelho, a gente ficou mais ou menos 1 hora sem observar nada lá. Até que começou o céu a escurecer e aí a gente começou a ver aqueles clássicos objetos em forma de estrelas se deslocando no céu, que realmente teve algumas manifestações interessantes, mas que eu já contei em outros vídeos, então assim, não é muito relevante nesse vídeo aqui que eu quero falar da nossa vigília de campo, que o objetivo era pesquisar a região que o Antônio teve contato e também ter um contato de terceiro grau, onde a gente queria ver realmente o pouso da nave e tal. Então foi muito frustrante também, porque esse fato não aconteceu, tá? Não houve nenhum pouso de nave, a nave não pousou, a mais próxima foi essa bola de luz que se apareceu, e depois à noite, no meio do mato, ali apareceu umas luzes meio estranhas, mas a gente acredita que, como ela apareceu já era de noite, era bem no meio do mato, era uma luz que não se movia, né? Eram 2 luzes assim, elas estavam meio que fixas, a gente achou que pode ser alguma coisa alguma chácara que tinha ali na região, sei lá, alguma coisa ali, mas que não era um fenômeno em si que a gente considerou, tá? Esse fenômeno a gente conseguiu filmar, tá? A gente filmou também, a gente fez um videozinho curto, né? Depois a gente conseguiu filmar as inscrições que o Antônio fez no chão, a gente filmou essas luzes também, tá? A gente filmou um pouquinho da gente ali na região, mas esse vídeo, como ele está em VHS, eu preciso procurar algum local que faça a transposição para um DVD, né? Ou para um pendrive, para mim poder baixar no computador e compartilhar com vocês aqui. Eu pretendo fazer isso futuramente, tá? E aí eu posso compartilhar esse vídeo com vocês aí no meu canal futuramente.
Por enquanto, pessoal, eu fiz esse vídeo de uma forma diferente, né? Narrando na forma de relatório, que foi como a gente fazia antigamente, né, no grupo. Todas as nossas experiências a gente fazia um relatório de pesquisa e eu arquivei esses relatórios. Então eu pretendo também futuramente, né, ao longo do tempo, ir postando esses relatórios, comentando as minhas experiências, tá? E um outro fato curioso também é que depois que a gente foi embora, assim, tava todo mundo muito frustrado, porque a gente não viu nada e tal. Aí o Antônio comentou no particular da gente para mim, né, pro Gilvan e pro Hector, que aquele rapaz que levou a gente no carro, ele não estava preparado, né, que ele não estava preparado para esse tipo de contato, e por isso então o contato de terceiro grau não aconteceu, tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria comentar com vocês. Só vou mostrar mais uma vez para vocês aqui um pouquinho das fotos, tá? Eu já postei no vídeo anterior algumas fotos, né? Quem já viu os vídeos anteriores já viu essas fotos aqui, mas eu vou mostrar algumas a mais, tá? Algumas fotos a mais que eu não tinha mostrado, tá? Então aqui é o nosso grupo, tá? A gente ali chegando, acabamos de chegar na região de Sorocaba. O rapaz do meio é o Antônio. O de cabelo preto ali, do lado direito da foto, é o Hector, o chileno. E do lado esquerdo do Antônio, né? Para quem está vendo do vídeo aqui do seu lado esquerdo, é o Fábio, né? Esse que é a pessoa que nos levou lá, tá? Então, segundo o Antônio, foi por conta desse Fábio que a gente não teve o contato de terceiro grau. Aqui é o Antônio, tá, fazendo um reconhecimento da região. Ele levou o álbum de fotografia dele antigo, né, dos contatos que ele havia tido nessa região. Aí a gente cruzou as informações e realmente a gente viu que realmente era a mesma região que ele havia tido os contatos lá em 79. Tá? Então esse é o Antônio fazendo um reconhecimento do local. Aqui é o Antônio também se embreando no meio do mato lá, reconhecendo o local que ele havia tido os contatos na década de 79, né? Na década de 70, né? No ano de 79, no dia 1/4 de 79, como eu já relatei em alguns vídeos anteriores para quem viu, tá? Mais um pouquinho da região aqui, onde o Antônio teve os contatos. Aqui já escurecendo, né? A gente já com bastante frio, com fome. E isso aqui já foi depois que apareceu o objeto, tá? Porque aquele objeto, aquela bola de luz, ela apareceu um pouquinho antes de escurecer. Era por volta de umas 5 e pouco da tarde, tá? Aqui já a gente no carro, né? Acendendo as lanternas. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aí eu queria contar para vocês, então, como foi a minha primeira vigília de campo, no ano de 1991. E minha primeira grande frustração aí na ufologia, né? Foram muitas frustrações que eu tive, mas também foram muitos contatos e muitas experiências bacanas, tá bom? Então, pessoal, para quem ficou até o final do vídeo, eu quero agradecer a paciência, a audiência aí. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar, curtir e comentar, tá bom, pessoal? Assim incentiva a gente a produzir mais vídeos aí. E também o algoritmo do YouTube entender que os meus vídeos são relevantes e as pessoas estão gostando, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo.